Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Recast. Hoje, muito mais especial ainda mais, estou com o Loeblin, ex-árbitro de futebol, ex-comentarista também nos canais Esporte Interativo. Loeblin, muito obrigado por ter aceito o convite, esse projeto que está sendo muito legal de se fazer e tem muito legal você ter aqui também. Boa noite, é um prazer falar com você, falar com todos que estão nos acompanhando. Agradecer o convite, prazer é meu, desejar sucesso nesse projeto e sempre é gostoso falar de futebol. Sem dúvida. A gente vê no universo do futebol, né, essa questão da pessoa querer ser mais o jogador do que o árbitro em si. Como é que surgiu esse desejo em você? Você era basicamente aquele, você é jogador, mas foi apitando ali alguns jogos. Como é que foi isso pra você? Não, na verdade, quando eu era criança, eu gostava de jogar futebol de mesa, que a gente chamava de futebol de botão na minha geração, né? Então eu fazia em casa campeonatos, eu que montava a tabela, tudo, e eu que apitava os jogos. Eu mesmo jogava Uhum. sozinho, mas de maluco, mas eu apitava os jogos. Então eu acho que ali já mostrei uma certa tendência a vir a ser árbitro. Depois, quando eu jogava na Várzea, aqui de São Paulo, quando eu não estava jogando, o pessoal falava assim: apita esse jogo aí, apita esse jogo aí. Eu apitava, mas apitava sem saber muita coisa de Uhum. regra, muito menos de como agir dentro de campo. E aí um árbitro da federação, que faleceu há pouco tempo, o Amir Laguna, ele me viu num jogo lá que eu estava apitando e falou: pô, você gosta de apitar, né? Eu falei: gosto. Ele falou: o que você não aprende? Até hoje eu não sei se ele quis dizer que eu não sabia nada, entendeu? Ou foi um incentivo para ir para a Federação Paulista. Eu acho que foi mais um incentivo, rapaz. Eu acho que foi mais um incentivo, Eu né? prefiro, eu prefiro pensar assim também. Afinal, você apitou duas finais de Campeonato Paulista. Chegou a apitar algum jogo do Palmeiras? Eu acredito que você seja palmeirense, né? Deu uma pesquisada. Chegou a apitar algum jogo do Verdão ou não? Há muitos jogos do Palmeiras, muitos jogos do Palmeiras. Eu fiz 18 finais pelo Brasil, né? Duas em São Paulo e 16 convidados em outros estados. Eu dei a sorte, né, entre aspas, Uhum. de pegar as duas fases do Palmeiras que eram muito, bom, muito fáceis de apitar. Eu peguei o Palmeiras da Parmalat, que ganhava de 5, 6 de todo mundo. Eu via dentro de campo times de menor expressão, jogadores chegarem no Edmundo, chegarem no Zinho e falar assim: Uhum. pelo amor de Deus, nós temos família, chega de fazer gol, está no intervalo, já está 4, está 5. E depois eu peguei também a fase do bom e barato do Mustafa, que era também fácil de apitar, porque o time era muito ruim. Então o time apanhava toda hora também. Então, assim, tanto a fase do bom e barato quanto a fase da Parmalat foram fases muito fáceis de apitar. Você não tinha tanta dificuldade, mesmo nos clássicos, né? O Palmeiras Uhum. dominava todos os clássicos. Pegou os extremos, né? A fase boa até a Exato. fase não A tão legal palavra é assim, essa né? mesmo. O termo é esse, são os extremos. Literalmente. E como é que se você, aproveitando que a gente tá falando de Palmeiras, como é que você vê como torcedor e também como árbitro também, se você conseguir fazer alguma ligação assim? Como é que você vê o Palmeiras de hoje ganhou duas Libertadores num ano só, né? Ali que por um destino assim. Como é que você vê o atual cenário do Palmeiras, que literalmente é um dos melhores times do Brasil, né? Eu acho que todos os clubes que pararam de ter atos para a sua torcida inicialmente e pensaram nele primeiro, cresceram bastante. Então você pega os dois maiores projetos do país hoje, né? O Palmeiras e o Flamengo, Uhum. né? Projetos que os times pararam, você tira o pé, primeiro você pagaram suas dívidas, né? O Flamengo tinha mais de R$ 1 bilhão de dívida. O Palmeiras, se não fosse o Paulo Nobre, o Palmeiras ia ter a conta de luz cortada, Uhum. e o Paulo Nobre foi lá, pegou dinheiro emprestado no nome dele no Banco Itaú, já que ele é o quinto acionista do Banco Itaú, então pegou com juros mais baixos, repassou para o Palmeiras. Depois que o Palmeiras e o Flamengo pagaram essas dívidas, aí sim eles começaram a pensar no futuro, num projeto. Quer dizer, o projeto que o Bandeira começou no Flamengo já deve ter o quê? Uns 6, 7 anos. Uhum. Do Palmeiras com o Paulo Nobre também, uns 6, 7 anos. Depois que você paga a dívida, você faz um profundo investimento na base. Tanto o Palmeiras como o Flamengo tem a base para 10 anos. Sim, sim, Ou sim. seja, a base vai sustentar o clube por 10 anos. O Palmeiras vem com o Hendrick aí, e tem mais dois garotos que o Palmeiras acho que vai arrecadar em torno de 150 milhões de euros com os três jogadores. Você vê quanto que dá. O Flamengo também tem quatro jogadores que acho que vão arrecadar mais de 100 milhões também de euros. Você vê, o Hendricks
deve apresentar o Chelsea essa semana aqui, uma proposta de 277 milhões de reais pelo Endrick, um jogador que nem estreou no profissional ainda. Por que isso daí? Porque você preparou bem a sua base. Agora, esse Palmeiras de hoje, esse Flamengo de hoje não vendem, porque não precisam de dinheiro. Então, é diferente você ter um projeto assim do que aqueles times. Você pega, por exemplo, vou pegar o exemplo do Corinthians, tá? 1 bilhão de dívida, 1 bi de dívida, mais o estádio, que agora vai fazer fez a sétima negociação com a Caixa Econômica, e os caras querem contratar jogador caro para agradar a torcida. O São Paulo, 700 milhões de dívida, e fica querendo repatriar jogador. Não, tem que trazer de volta, caríssimo para agradar a torcida. Enquanto esses clubes não saírem disso, o Santos Futebol Clube parar de viver do seu passado maravilhoso, um time gigante no país, mas não pode ficar brincando de ser grande. Exatamente. E o caminho para esses clubes, na minha visão, Ricardo, são as SAFs. Vai chegar um momento, né, que o Santos vai ter que virar uma SAF. Alguém, como o Botafogo. O Botafogo, Cruzeiro se não também. vira SAF, Botafogo, se não vira SAF, ele vai continuar sendo coadjuvante em todos os campeonatos. E a previsão da SAF no Botafogo é que em 5 anos eles estejam brigando por título nacional. É aquela. Você até antecipou a pergunta aqui, né? Que eu ia fazer como é que você via essa questão até do Palmeiras, algum dia assim virar SAF, se você era a favor e tal. Porque a gente tá vendo aí o projeto que o Ronaldo tá fazendo no Cruzeiro, ele exatamente começou, salvo engano, com essa abordagem de pagar primeiras dívidas para montar uma base, agora tá deslanchando na Série B. Quem sabe aí voltar a ser grande, nunca deixou de ser, mas voltar a Série A até aquele peso, aquele destaque, né? O maior campeão da Copa do Brasil. Então, é importante ter a SAF, né, aqui no Brasil, de alguma forma, assim, para deixar mais competitivo o campeonato, né? Se você pegar na Europa, obviamente que nem toda a SAF é vitoriosa. Claro, Nós claro. tivemos clubes na Europa que praticamente fecharam as portas porque os seus diretores usaram, o presidente usou o clube para lavar o seu dinheiro. Então ele faz o clube quebrar. Como nós temos no Brasil muita gente que quebra uma empresa de forma proposital para lavar os seus dinheiros, muitas vezes dinheiro sujo. Mas nós temos cases de sucesso na Europa com SAF absurdos. O PSG é um. Sim. Né? Pergunta para a torcida do PSG se ela prefere continuar sendo uma SAF ou se ela prefere voltar como era há 10 anos atrás, que só dava Lyon na França, porque o time era um time que precisava se manter com as próprias pernas. É diferente, né? Hoje o futebol moderno ele precisa de grandes investimentos. E Com quando você pega certeza. um cara que é trilhardário, que nem o Texel, que pegou o Botafogo, né? Ele está comprando mais uma parte de um clube na Europa, ou seja, ele fica com 2 clubes, onde ele pode fazer um intercâmbio não só de jogadores, mas de ideia, né? O intercâmbio Com certeza. não só como se fala, de projetos, Sim, inclusive, sim. né? Tem coisa no Brasil que pode não dar certo na Europa por causa do calendário, por causa do clima, e Uhum. tem coisa na Europa que não dá certo no Brasil pelo mesmo motivo. E tem coisas que podem funcionar muito bem nos dois países, não Sem só dúvida. no Brasil em si. E agora voltando um pouco para esse mundo do árbitro, assim, que a gente vê muito, entre aspas, eu acredito, né? Tô falando por experiência, vamos dizer assim, própria. Preconceito, porque vai ser árbitro de futebol, poxa, tanta coisa para ser. E a gente tá vendo aí nos últimos anos uma discussão sendo levantada sobre a questão da profissionalização, de ser visto realmente como uma profissão. Na sua opinião, isso está mais como uma realidade nos próximos anos ou é uma utopia, assim, algo fora da realidade se acontecer? O projeto já existe, já foi aprovado, mas ele não sai da gaveta e é regulamentado por causa dos encargos sociais no Brasil. Se o árbitro virar, vamos supor, CLT, Uhum. né? Hoje você contrata uma pessoa, ela custa 104% a mais do que você contratou por causa da CLT. Então, você contrata um cara 5 pau, ele vai custar 10, porque você tem que pagar fundos, tem que pagar isso, pagar aquilo, beleza. É a mesma coisa no futebol. Quer dizer, hoje você não tem mais jogador. Antigamente, o jogador era contratado por 2, 3 mil reais na carteira e recebia o resto por fora. Hoje, o jogador não. Não tem jogador pessoa física. Uhum. Todo jogador é pessoa jurídica. Ele é uma empresa. Então, você vai no Palmeiras, o Everton, por exemplo. Tem empresa com o nome dele, seja qual for, o Palmeiras paga para ela. Sim. Então, no caso da arbitragem, nem as federações, nem os clubes querem arcar com esse custo. O caminho que eu acho
É o que é feito na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, o cara é contratado para aquele campeonato. Então, ele é contratado para a Bundesliga, por exemplo, na Uhum. primeira divisão alemã. Se ele vai bem, no próximo ano, ele vai renegociar esse contrato. Mas não tem cargo social que nem aqui. É ele que paga os seus impostos. Sim. Então, se ele recebeu lá, vou dar um exemplo aqui, hipotético, eu não sei os valores, tá? Recebeu no ano, sei lá, 100 mil euros. Ok? Um ano de Uhum. campeonato alemão, Sim, sim. 100 mil euros. Se ele for bem, no próximo ano ele pode negociar por 110. Se ele for mal, vai ter que ser por 90, ou vai fazer uma outra divisão. Eu acho que o caminho é você buscar essa questão de também pessoa jurídica para arbitragem. Sim, a gente também vê, eu fazendo essa pesquisa, porque não é um universo assim que é tão discutido assim, né? Mas vi que só eram dois árbitros brasileiros vão para a Copa do Mundo, foram, entre aspas, convocados pela FIFA. O que que falta para você, além dessa questão da profissionalização, para os árbitros cada vez mais a gente vê esse destaque, o respeito também pela profissão aqui no Brasil e também alcançar voos mais longe, Copa do Mundo, quem sabe? Olha, a escolha para a Copa do Mundo não é uma escolha técnica em geral, é uma escolha política. Uhum. Então, por exemplo, você pode ter os 5 melhores árbitros do continente brasileiros, mas eles não vão para a Copa do Mundo. Um ou dois, porque tem que levar um argentino, tem que levar um uruguaio, tem que levar um paraguaio, porque a Comebol fica no Paraguai. Então, como o Paraguai não vai para a Copa, é importante que você mande algum tipo de representante, e esse representante será da arbitragem, Uhum. ok? Então, isso é via de regra. A Copa do Mundo não leva necessariamente os melhores. Ela leva necessariamente os mais fortes politicamente. Por Certo. exemplo, o Klaus está vivendo um ótimo momento. Uhum. Se não o melhor árbitro do Brasil, concordo com a escala dele. Já com o Sampaio, eu não concordo. O Sampaio está num mau momento, tem errado muito, mas ele é muito forte politicamente. E Ele é muito até, forte politicamente. uhum. E até você falou sobre essa questão de erro, de arbitragem e tudo. A gente vive tá vivendo esses últimos anos o boom do VAR em si. A tecnologia finalmente chegou para ajudar ou não é tão legal assim? Como é que você vê essa questão? Ajuda ou não ajuda? Ou Não, atrapalha? o VAR da FIFA. O VAR da FIFA é maravilhoso. Uhum. São 104 páginas de um protocolo que começa com uma frase: o máximo de eficiência com o mínimo de interferência. É o VAR que você vê na Champions, é o VAR que você vê na Euro, ok? Sim, sim. Na Nations League. Esse é o VAR que a FIFA quer. Que nós veremos na Copa do Mundo, esse é o VAR. O que nós temos no Brasil é um VAR tupiniquim, que é, como sempre no Brasil, o maldito jeitinho brasileiro. Então o sujeito inventa, é igual carro. O sujeito Uhum. leva 10 anos para criar um carro assim, assim, assado. Aí chega o brasileiro, acha que fica legal sem capota, vai lá e tira a capota do carro, muda completamente a Rebaixa. estrutura do carro, o peso, tudo. É o VAR. Uhum. O VAR que é realizado no Brasil não é o VAR da FIFA. O VAR brasileiro entra em lances interpretativos. Lance interpretativo não é protocolo de VAR. Simples. Outra coisa, o VAR tem que ser informativo. Por isso que na Europa ele é rápido. Uhum. Você está pitando o jogo, eu estou no VAR, eu falo, Ricardo, nós achamos que você tem que rever esse lance aqui, um suposto penal. É você que vai olhar. É rápido. Agora, se eu ficar assim, Ricardo, dá uma olhadinha, ó. Ele levantou o pé, tá vendo? Olha, para nós aqui, o pé dele pegou no. Oh, desculpa, não é a minha função, não estou apitando o jogo. Como você não tem material humano para fazer isso, colocar tanta gente no VAR, você está colocando gente que não apitou nem o Lari Madureira. E eu entendo e eu não quero ser árbitro VAR, pelo amor de Deus, não é isso. Uhum. Mas eu entendo que você só pode estar numa função de interpretar uma jogada se você tem o feeling de quem já teve dentro de campo. Sim, É sim. que o árbitro, por exemplo, esse dia eu vi um lance de VAR aí, o cara falou assim, mas ele empurrou, empurrou. O árbitro é treinado, porque se eu boto a mão nas suas costas e fico com ela parada, isso não derruba você. Mas ele é treinado para ver se houve esse movimento de empurrão, Uhum. de alavanca. E o cara não via o árbitro de campo, e o árbitro de cabine, olha, pode ver, ele empurra assim, viu? Nós achamos que está empurrando, está empurrando. Pô, Tô peraí. opinando, no caso. Você concorda? Quer dizer, o VAR brasileiro ele quer apitar o jogo. Não é essa a função do VAR. E essa questão até do demorar tanto também, né? Algo que destoa bastante. Lá é questão muito de segundo, de 1 minuto
pra eles é como se fosse aqui, tipo, uma eternidade. Aqui é algo de outro planeta, vamos dizer assim, o que se demora Isso, e ainda assim erra. A gente viu agora recentemente, se eu não me é isso engano, no jogo mesmo. do Internacional e Botafogo, o VAR errando. Teve uns jogos aí recentemente que o VAR que veio para ajudar, não tá ajudando tanto, né? Eu acho que você falou agora de muita propriedade, é isso mesmo. A demora vem justamente pelo fato das pessoas quererem convencer realmente. Ele não quer só informar, ele quer mudar a decisão de campo. E é o que a FIFA não quer. Nesse protocolo de VAR, ela tem um trecho que a FIFA diz muito claramente: o VAR não vem apitar o jogo, ele vem Sim. auxiliar a arbitragem. Então, a partir do momento que você quer apitar o jogo, você vai levar mais tempo para convencer a pessoa de campo. Por isso que nós temos uma diferença no Brasil e na Europa. E como é que funciona para um árbitro assim chegar e ser elegível para estar ali no VAR? É a primeira parte ali que ele antes de chegar ali árbitro de campo ou é o inverso no caso? Normalmente, o árbitro de campo, vamos supor, eu fui escalado quarta-feira, aí no domingo, escala para apitar o jogo. Sim, No sim. domingo, até para dar uma folga na imagem, no árbitro, você vai para o VAR. E Entendi. assim como no campo, quando o cara se destaca, ele vai crescendo, aquele que também no VAR começar a ir bem, a federação vê, olha, esse cara aqui está tendo o papel que nós queremos, é isso que a gente quer, tal, esse cara vai crescer no VAR. Mas a maior prova Hum. que o Brasil está errado no VAR é o fato que nós não teremos nenhuma arbitragem de VAR na Copa do Mundo. É um recado da FIFA para o Brasil. Vocês não são o dono das regras, vocês não são o dono do VAR. Certo? Você não pode fazer isso. E chega a ser absurdo o tempo que leva, né, aqui pra. É como É. você até completou. É tentar convencer o que tá ali acontecendo no campo que o cara de fora tá sentindo, não o feeling, como você também falou, no caso do momento ali, tá ali sentindo, bandeirinha, o árbitro ali auxiliar também. E como é que você vê assim futuro, assim, existe alguma perspectiva para você ser árbitro de vídeo, voltar aos campos também? Não, não, não. Não quero mais saber da arbitragem, não. A arbitragem, ela me trouxe muita coisa na vida boa, Uhum. não posso negar isso, principalmente materialmente falando. Mas, por outro lado, eu tive que abrir mão de muita coisa. Não vi minha filha crescer, ela me cobra até hoje isso. Relacionamentos que acabam porque você não está presente. Quantos dias das mães, dia dos pais, eu gostaria de estar em casa, meu pai já não está mais com a gente, não está mais comigo, já desencarnou há algum tempo. E quantos dias dos pais que eu não passei com ele, que eu estava apitando. Então, eu não tenho o menor interesse em voltar para a arbitragem, não. Mas fazer alguma coisa ali parecida, uma consultoria, alguma coisa nesse sentido. Não sei Eu como. sou, eu sou, eu sou contratado por alguns clubes como consultor de arbitragem. Já trabalhei em alguns no Santos, trabalhei na Ponte Preta. Eu tenho hoje 3 clubes que eu não posso dizer o nome em função de sigilo Certo. contratual. Os clubes não querem dizer que estão buscando informações de arbitragem fora, Uhum. mas eu sou consultor de um time, de um clube aqui de São Paulo e 2 clubes de fora de São Paulo. Os 3 da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que eu gosto é mais ou menos assim: o clube quer saber se ele pode reclamar da arbitragem ou se aquele lance que ele está reclamando o árbitro acertou ou errou. Não sou o dono da verdade, eu passo a minha visão do lance. E a Sim. partir dali o clube toma a sua posição. É como se fosse um advogado ali da lei, assim, dos árbitros, tudo, né? Exatamente, Da técnica. exatamente, exatamente. E a gente vê muito o Arnaldo Ribeiro lá, o amigo de Galvão e tudo, falando que a regra é clara. Até O frase um Arnaldo pouco. César Coelho. Exato, Arnaldo César Coelho, exatamente. Vi o nome aqui. Mas o que você acha? É realmente claro ou Não, ultimamente. não. Ele criou um bordão fácil e as Uhum. pessoas acreditam. Se a regra fosse fácil, você não tinha tanta divergência de opinião. A regra é interpretativa. Tanto que ela começa como: se na opinião do árbitro, então, se é na opinião do árbitro, a minha opinião é diferente da sua. Sim. Você pode achar um pênalti no lance que eu posso achar que não foi pênalti, Uhum. ok? Se você tiver a mesma instrução que eu, o mesmo curso, mesma vivência, nós temos opiniões divergentes apenas, vai ter que ser respeitadas. Quando Exato. você fala a regra é clara, dá a impressão que ele é dono da verdade. E a ideia realmente foi criar essa condição, tanto que ele ficou aí quantos anos na Globo aí como único, né, o principal comentarista de arbitragem. Ali e criou um bordão, criou uma figura assim única, né? Uma Essa presença, mesmo. né?
E até te perguntar, você tem planos exatamente para assumir funções assim? Sei que já assumiu no esporte interativo, foi comentarista. Tem planos para o futuro assim de voltar ou ainda atua? Como é que isso funciona? Olha, eu realmente eu passei por algumas rádios, fiquei no esporte interativo, foi a última emissão de TV, né, que nós tivemos. Eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Eu sou uma pessoa que deixo claro minha posição política. Uhum, E quando eu deixo minha posição política muito clara, eu já fui convidado e desconvidado de programa, já fui contratado de manhã e descontratado à tarde, que há um certo preconceito quando você fala que você tem uma posição conservadora, ou de direita. Né? Hoje as uhum, emissoras, os portais, infelizmente, eles deveriam apenas. Eu sou muito mais velho que você, eu tenho 60 anos, mas eu lembro quando a imprensa apenas dava a notícia, ok? Ou uhum. passava os dois lados. E aí você que estava ouvindo, ou estava lendo, ou estava vendo, você tomava a sua interpretação. Hoje não. Se toma um lado, passa aquilo como certo, e se você questiona, você está errado. Você é preconceituoso, você é isso e aquilo. Hoje está muito fácil você taxar as pessoas de algumas coisas que, na verdade, eu não me sinto de algumas coisas que falam, não, você não pode vir no programa porque você defendeu isso aqui. Não, não defendi. Eu acho que o Uhum. outro lado está errado. O fato de eu falar que aquilo lá está errado não quer dizer que eu defendo isso aqui. Exatamente. É o famoso cancelamento do mundo digital, né? Vamos dizer assim, infelizmente. Exato, exato. Um monte de Infelizmente. gente que não tem vivência nenhuma, né? E eu não estou falando isso aí por idade, não, que eu conheço jovens que, com muita capacidade, como é seu caso, né? E estão lutando, estão buscando caminhos, estão buscando crescer com esse caminho. Agora, tem muita gente aí que anda de iPhone último tipo, no carro importado do papai, pregando, né? Usando camisa de Che Guevara. Isso aí é patético. E aí, voltando, porque eu pulei uma pergunta no início, né? Você disse que começou jogando o futebol de botão, depois apitou alguns jogos e tudo. Teve alguma inspiração, assim, alguma referência na arbitragem pra você seguir, assim, tipo, poxa, esse cara aqui apita bem, eu quero seguir o caminho dele, assim, parecido, não imitar, né? Claro, Ter claro. como inspiração, no caso. Ah, sem dúvida alguma, o do Cid Vanderlei Bosquila. Eu acho que ele foi. Ele não foi FIFA. Olha que coisa. Você vê como a FIFA que eu te falei que é questão política. Uhum, O Dulcídio nunca foi FIFA, mas foi o principal árbitro de São Paulo por anos. Você tinha os cardeais aqui em São Paulo. Você tinha Morgado, você tinha o Dulcídio, tinha o Aragão, tinha o Romualdo, tá certo? uhum, Mas, tinha o Emídio. Mas você, de todos esses cardeais, né? O próprio Laguna fazia parte dos cardeais da arbitragem, mas sem ser FIFA, o Dulcídio era o que mais cumpria, que não aceitava, sabe, xingamento. Eu nunca xinguei um jogador. Pode sim. perguntar para qualquer jogador do país. Eu era duro, enérgico, mas eu não xingava, porque se ele me xingasse, eu expulsava. Então, se eu quero respeito, eu tenho que dar o respeito. Então, assim, o Ducídio era um cara desse tipo. Eu gostava muito da rigidez do Ducídio. E até você falou agora de jogador, vem até uma pergunta agora no momento. Qual foi o jogador mais fácil de você lidar em campo e aquele mais difícil assim de lidar, que procurava confusão toda hora? Como que foi esses jogadores pra você? Eu vou dizer assim para você: quanto maior o nível cultural do jogador, mais fácil você lidar com ele. Tá? Uhum, Então, como é questão positiva, eu vou citar nomes. Eu não vou citar nomes do negativo, mas claro, no claro. positivo, o Caio Ribeiro, Uhum, né? O Jameli, eram jogadores que vinham de uma formação, o próprio Kaká vinha de uma formação familiar diferenciada. Então, eram jogadores que já estavam com respeito, que obrigavam, inclusive, os árbitros. Quando você trata o árbitro com respeito, obrigatoriamente ele vai tratar você com respeito. E você claro. tinha jogadores de um nível, e veja que eu não estou falando pobreza, Uhum, tá? Estou falando nível cultural, nível familiar, nível moral, porque às vezes o cara tem dinheiro não tem nível moral, nível familiar. Não tem muito a ver. Quando eu falo, você pode falar, está falando de pobre, não é isso. É do nível moral, cultural e familiar do cara. Quanto mais baixo é, ele não sabe lidar com a fama, ele não sabe lidar com o dinheiro, ele se acha o cara e ele vem para cima da arbitragem. E aí você precisa mostrar que quem manda, que nós temos uma coisa na arbitragem que é a seguinte: eu não vou apitar o jogo dele. uhum, Ele vai jogar o meu jogo. Quem manda sou eu. sim. E tem uma diferença psicológica aí muito grande. Né? Uhum. É a sua autoridade, não autoritarismo. É a sua autoridade. E trazendo para o cenário mais atual,
Qual jogador assim você vê assim pelos jogos que tipo, por exemplo, Gabigol, Bruno Henrique, alguns outros jogadores, até Rafa Veiga, e você vê que tem realmente muito problema com a arbitragem, assim, que se você apitasse uns dias de hoje, você teria uma dor de cabeça, vamos dizer assim, ou então uma felicidade, né? Como você citou, Kaká, Caio Ribeiro, né? Olha, eu vou dizer para você assim, se hoje, se jogassem na mesma época, se Uhum. jogassem na mesma época, um clube da Europa tivesse que escolher entre o Kaká e o Neymar, 99,9% escolheu o Kaká. Ué, mas o Neymar joga mais bola que o Kaká. Não é isso. Já que você trouxe a conversa para os dias de hoje, Uhum. hoje o clube não quer contratar um jogador de futebol, ele quer contratar um profissional de futebol. Quando você fala em profissional de futebol, você fala em quê? Em atitude. Né? O Neymar Uhum. expõe muito o PSG nas notícias, e nem sempre notícia positiva. Uhum. Okay? Não é sempre Desgastando notícia bastante. positiva. Eu nunca vi o Messi, por exemplo, no escândalo de noite, com prostituta, com mulher, com não sei o que lá, tá certo? Eu nunca Uhum. vi o Cristiano Ronaldo também com esse escândalo todo, e baralho lá. Eu acho que você vê, o Neymar está saindo do PSG só por causa do futebol? Eu acho que não. Ele está saindo por todo um histórico desde a sua chegada em Paris. Noitadas, denúncias. Sim, Ah, sim. mas ele foi absolvido. Mas quando você tem uma, duas, três, cinco, 10 coisas que vão colocando o seu nome, por mais que você seja absolvido nas 10, alguém vai falar assim: pera um pouquinho só. Tá bom, então ele foi absolvido das 10. Mas, pô, só contra ele que inventam? Alguma coisa está errada. Uhum. Então, eu respondo para você assim: eu vejo uma série de profissionais do futebol hoje, jogadores que se dedicam, que não estão preocupados com A, B ou C. E vejo jogadores que não são profissionais de futebol. É futebol raiz, acabou isso, o futebol mudou. Uhum. O futebol é um produto. Sim. Tanto que hoje, os grandes clubes da Europa e os do Brasil começam a falar isso. Eles não estão mais preocupados com o torcedor, eles estão preocupados com o consumidor. O que é o consumidor? Aquele que compra uma camisa original. Ah, Sim. mas eu não tenho dinheiro para comprar camisa. Eu também queria uma Ferrari, não posso comprar. Mas eu não vou comprar uma Ferrari pirata, Uhum. certo? É aquele que é sócio torcedor, tá? Sim, sim. Esse é o consumidor. É aquele que vai no estádio, que consome os produtos lá, come, enfim. Agora, o sujeito tem o gatonete em casa. Então, o clube não recebe nada da TV a cabo dele. Compra uma camisa pirata. Reclama do preço do ingresso. Esse torcedor ainda quer pagar R$ 30 o ingresso e quer que o clube contrate o Cristiano Ronaldo. É, não Então, dá. existe uma necessidade no Brasil, Ricardo, de uma mudança de comportamento também do torcedor. Isso aí tem vindo muito do Palmeiras, do Flamengo. Sem dúvida. E Sem dúvida. futuramente eu acho que até do Cruzeiro, né? E espero também do Botafogo, outros times aí tá até agora trazendo para o cenário mais regional aqui. O Bahia, né? Se vai, não vai de ser comprado pelo Grupo City. Né? Eu espero que seja realmente tenha êxito nessa negociação, porque é legal ter essa competitividade que tanto falta, tanto no futebol baiano, no futebol brasileiro em geral, né? Muito. Olha, eu vou falar para você. Eu tenho um carinho muito grande, porque sempre fui muito bem tratado pelos dois times da Bahia que eu apitei. Sim, sim. Na época que eu apitava, você tinha dois times na Série A, que era o Vitória e o Bahia. Mas sempre fui muito bem tratado. E hoje eu tenho um grande, foi meu aluno, é um grande amigo, é o supervisor de futebol do Bahia, que é o Renê. Eu Sim, tenho um sim. carinho enorme pelo Renê. O Renê foi meu aluno. É um rapaz que eu vi assim, com 15, 16 anos, sentado em minhas aulas de geografia, quando eu estava começando a pitar, e ele jogava bola e foi crescendo, enfim. Então, assim, eu sempre gostei muito dos locais que eu fui bem tratado. E quando eu falo bem tratado, não é bem tratado para me dar camarão, não é isso. É bem tratado com educação, com respeito. Sim, Eu sim. acho que você erra aqui, você erra ali, mas eu tenho certeza que na minha carreira eu acertei muito mais do que eu errei. Com certeza. É, e eu acho que pra não. É que eu não sei como é que fica isso pra você, né? Sobre aquela polêmica com o Armando Marques. Você se sente tranquilo sobre falar sobre isso? Que eu sei que todo lugar que você vai, você é meio obrigado a falar sobre isso, no caso, né? Porque é algo que É infelizmente o ficou jogo que marcado. nunca acaba, né? É, Foi em exatamente. 2001, é um jogo que nunca acaba. Mas, assim, realmente foi ali que foi o final da minha carreira, a invasão de campo, e ele queria que eu mudasse o relatório para dizer que a invasão de campo foi depois do final do jogo, e não tinha sido.
E quando eu recusei a fazer, fui ameaçado e realmente ele me tirou da FIFA. Ele me tirou da Sim, sim, FIFA. sim. Para você ver como a FIFA não se preocupa, como é bom, com a questão técnica. A questão política é muito mais importante, né? Ele me tirou realmente. Ele fala assim: eu coloquei você na FIFA. Negativo. O meu trabalho me colocou lá. Não Hum. foi ninguém colocou. E um julgamento triste para o futebol e para a sociedade brasileira. Um jogo de cartas marcado. Eu fui avisado antes de começar o julgamento que eu estava condenado. Antes de começar Caramba. o julgamento. Então ali eu perdi muito do tesão pelo futebol, pelo menos pela arbitragem, porque você percebe que você passa 12, 13 anos lutando para mostrar que o árbitro não é o ladrão. E aí quando chega contigo você percebe que existe uma condição sim, que é uma condição extra-campo. Então foi uma coisa na minha vida que marcou bastante, né? Tem 21 anos já, agora em dezembro vou completar 21 anos, mas assim, eu tento esquecer, mas ninguém esquece. Esses dias me ligou uma rádio de Caxias aí, pô, o Caxias nunca mais subiu por causa daquele jogo. Eu falei, é Uhum. verdade, eu fiz isso, isso, isso. Então, todo mundo sabe o que aconteceu, lógico, os mais jovens não acompanharam, Sim, né? sim. Mas foi uma mancha, para mim, uma mancha no futebol brasileiro. Eu sempre digo o seguinte, comparando a um namoro, Uhum. se o futebol fosse uma namorada minha, depois de N anos de confiança e relacionamento, uma traição. Sabe? Você tomar uma traição de onde você não espera tomar. Como eu não sou corno, achei melhor parar no futebol, né? E aí, o convite para a televisão e para clubes, e ali foi muito legal, porque esse convite que veio da imprensa foi um tapa na cara de muita gente, né? Porque Sim. eu passei de melhor árbitro do Brasil na sexta-feira, antes do jogo, já pré-indicado pelo Armando Marques para fazer a Copa do Mundo da Alemanha. Ele mesmo falava, Lebering, você tem parentes na Alemanha, você vai pitar a sua descendência. Para mim era um orgulho, realmente, se eu fosse apitar a Copa da Alemanha. Seria um orgulho para mim. Seria um orgulho. E um grande passo na Eu, sua carreira também, né? sem dúvida, é o auge, né? E, Sim. aliás, como ele me falou em 2001, que eu apitaria a Copa de 2006, eu seria preparado para aquilo, eu comecei a me preparar para apitar a Copa e parar. Entendeu? Eu poderia, depois de 2006 e mais 2 anos, mas eu falei, não, eu acho que quando você chega no auge, tem que parar no topo. Sim. Eu penso dessa maneira, sempre pensei. E ali foi uma coisa muito triste, a família sofre junto, as pessoas se magoam, porque o que eu escutei não foi brincadeira, não. Né? Eles primeiro acabaram com o árbitro e depois quiseram acabar com o homem. Né? Você vira de melhor do Brasil para ladrão, para não sei o que lá, em 2 dias depois, de mentiroso. É uma coisa muito desagradável. Eu imagino, e ainda mais por não ter sido nos dias de hoje, assim, eu acho que a proporção seria ainda maior com aquele cancelamento que a gente comentou nesse minuto antes, né? O mundo, infelizmente, tá, assim, muito violento socialmente, vamos dizer dessa forma. Não violento de matar também, mas o que eu tô Claro, querendo claro. dizer é dessa questão do Twitter, tá muito forte nessa O Twitter, questão. eu chamo o Twitter de faixa de Gaza. Tanto que eu cancelei meu Twitter, porque o Twitter todo mundo é violento, todo mundo é macho, todo mundo quer dar porrada, quer dar tiro. Eu nunca vi, chega a ser até perigoso. Talvez Exatamente, a seja. palavra é essa. E aí você vai para o Facebook, que é uma rede extremamente repressiva, extremamente lacradora. Você não pode, não tem democracia. A página é sua, desde que você fale o que eles querem que você fale. Se você não falar por contrário, está ferrado. Aí você vai para onde? Aí você fala assim, então eu vou para o Insta. Também entrou na mesma linha, até porque é o mesmo dono, né? Entrou na mesma linha do Face. Tá. Então, assim, aí você fala assim, então eu vou para uma rede, aí você vai para tal rede, então você é certeza que é de direita. Aquela rede lá, não pode ser assim, né? As redes sociais, elas têm uma finalidade, ou deveriam ter uma finalidade de um debate, e esse debate termina, você pode discordar de uma coisa, eu de uma coisa, ninguém é dono da verdade, mas você não pode simplesmente chegar e quando você fala uma coisa que eu não gostei, que eu não concordo, eu xingo você, eu vou te matar. Uhum. Realmente o Twitter, para mim, é o pior de todos. Evelyn, de verdade, eu agradeço muitíssimo sua participação aqui.
Eu tô tentando reduzir um pouco o tempo, porque tá ficando 50 minutos, toda hora o Google Meet aponta aqui, faltam 10 minutos, não sei o que, e atrapalha, porque o papo tá muito massa. Inclusive, fica aqui o convite para um retorno, pra gente continuar esse papo aqui bacana, e também pro pessoal seguir. Se você usa o Instagram ou é Eu melhor uso os deixar... dois, Insta e Face, né? Mas é Alfredo Loheblin, tanto no Face quanto no Insta, né? Então, só seguir a gente. De vez em quando a gente coloca coisa de brincadeira. Quando tem alguma coisa de futebol que a gente sabe de bastidor, que a gente recebe informação, a gente pega e coloca também. E sendo amigo seu, vai ser muito bem-vindo. Quero agradecer muito o seu convite. Muito obrigado, galera. Esse é o Recast, o terceiro episódio. Vejo vocês no quarto. Tamo junto e até a próxima.